E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente vai mergulhar a fundo em um tema bem desafiador, viu? É entender a mente humana. Para te ajudar nessa aventura, você mandou os trechos de um estudo em português, A Mente Revelada. Preparado? Ah, fascinante demais. Uai, a mente humana é que nem um queijo canastra. Cheio de nuances, sabe? E a cultura, nossa, é o tempero que dá o toque final. Mandou bem. E a mente revelada já começa com um ponto que me deixou de queixo caído. Como culturas diferentes entendem a felicidade. Tério, a antropologia mostra que o que te faz feliz aqui no Brasil pode ser totalmente diferente lá no Japão. Pois é. Imagina só, tem cultura que liga a felicidade com a espiritualidade, outros com a comunidade. Cada um com seu jeito de ser feliz. Aliás, a mente revelada usa até a pandemia, a do Covid-19, para mostrar isso. Sabia que países com culturas mais coletivistas, tipo a Nova Zelândia, tiveram mais sucesso com as medidas restritivas? A prova de que a cultura molda até como a gente reage em crise? Falando em reação, o estudo também fala da comparação com os outros. Sabe aquela mania de ficar se medindo nas redes sociais? A mente revelada joga a real. Isso pode ser um baita obstáculo para a felicidade. O que você acha disso? Já viu isso acontecer? Ah, quem nunca, né? A gente acaba buscando uma felicidade de fachada, sabe? Se espelhando nos outros e esquecendo de olhar pra dentro. E aí, o que era pra ser leve vira um peso. O estudo fala bastante da autorreflexão, né? Entender o que realmente importa pra gente, sem essa neura de comparação. Faz todo sentido. E tem mais. A mente revelada mostra como a cultura molda até o jeito da gente se comunicar. É de pirar o cabeção. O que a gente considera educado aqui pode ser visto como falta de educação em outro canto do mundo. Pique, é verdade. Imagina, você chega todo sorridente, achando que tá abafando, e a pessoa te olha torto. A mente revelada explica essas diferenças e destaca a importância de uma comunicação de respeito, sabe? Com empatia e abertura pro diferente. Aí sim a gente chega num papo bacana, ai. E por falar em papo bacana, a mente revelada vai além, explorando como a cultura influencia até as bases de poder nas empresas. A gente está falando de como a hierarquia, o poder de recompensa, a coerção, tudo isso se manifesta de um jeito diferente em cada cultura. É de tirar o chapéu. A mente revelada até usa um exemplo que é a cara do Brasil, a relação patrão-empregado. Em algumas empresas a hierarquia é rígida, tipo militar. Em outras, o ambiente é mais horizontal, todo mundo se trata de igual para igual. E sabe o que mais legal? Essa dinâmica impacta diretamente na comunicação e nas decisões da empresa. Demais. E o estudo não para por aí. Ele usa a Samsung, a gigante sul-coreana, para mostrar como a cultura hierárquica da Coreia do Sul, com ênfase no respeito à autoridade, influenciou o sucesso da empresa. É a prova de que a cultura e o poder andam de mãos dadas, moldando o destino de empresas e até de nações. Por isso que eu falo, uai. Entender a cultura é a chave pra gente decifrar o comportamento humano, e a mente revelada faz isso com maestria. O estudo vai fundo na complexa relação entre a biologia, o que está no nosso DNA, e a cultura, o que a gente aprende no dia a dia. É que nem bolo de fubá. A receita é a base, mas o tempero da vovó que faz a diferença. A analogia é deliciosa. E a mente revelada usa a linguagem para ilustrar isso. A gente nasce com o dom da fala, mas o idioma, o sotaque, as gírias, tudo isso vem da cultura, é a cultura dando seu toque especial na nossa forma de se expressar. Exatamente, E a é. cultura que pinta o set, uai. E o mesmo vale para as emoções. A gente sente alegria, tristeza, raiva, mas o jeito de demonstrar, de lidar com esses sentimentos, muda de cultura para cultura. Em algumas culturas o choro é liberado, em outras é preciso segurar a onda. É a cultura ditando as regras do jogo emocional. É cada descoberta que a gente fica aqui de boca aberta. Mas calma que tem mais. A mente revelada ainda explora temas como inteligência emocional, influência social, motivação e por aí vai. É um prato cheio para quem quer entender como a gente funciona no dia a dia. É isso aí. A mente revelada não é só teoria. É um manual prático para a gente se entender melhor, se comunicar melhor, tomar decisões melhores. E sabe o que é o pulo do gato? O estudo usa casos reais para ilustrar esses conceitos, tipo o da psicóloga Carol Dweck sobre mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Ah, esse estudo é sensacional. Ele mostra como a gente pode ter uma visão engessada sobre inteligência, achando que é algo imutável, ou ter uma mentalidade mais aberta, acreditando que podemos aprender e evoluir sempre. E a mente revelada mostra como essa diferença de mentalidade impacta diretamente no nosso desempenho e até no nosso sucesso na vida. É de abrir a cachola, vai. E o mais legal é que a mente revelada não se contenta em só apresentar esses conceitos. O estudo mostra como a gente pode aplicar essas ideias na prática, né? Desenvolvendo nossa inteligência emocional, cultivando uma mentalidade de crescimento e tomando decisões mais conscientes. É como se ele te desse a receita do bolo e ainda te ensinasse a fazer a cobertura. Perfeito. E sabe o que mais me fascinou em A Mente Revelada? O jeito que ele aborda a comunicação e empatia, os relacionamentos. O estudo mostra que a gente precisa desenvolver habilidades de comunicação eficazes, cultivar a empatia e construir relacionamentos mais saudáveis e significativos.
É a receita para ter uma vida mais leve, feliz, vai. Ah, mas isso é ouro puro. A mente revelada nos convida a refletir sobre como a gente se comunica, como a gente expressa nossas emoções, como a gente constrói laços com as pessoas. É um chamado para a gente ser mais humano, mais gentil, mais presente. Concordo plenamente. E a mente revelada vai além, explorando como a cultura influencia a forma como nos comunicamos e como diferentes culturas expressam emoções. É um convite para a gente se abrir para o diferente e aprender com outras formas de ser e estar no mundo. E essa abertura para o diferente é fundamental para a gente viver em um mundo cada vez mais globalizado, né? Tipo, a gente precisa aprender a se comunicar com pessoas de diferentes culturas, respeitando suas diferenças e construindo pontos de diálogo. Concordo plenamente. E sabe o que é mais legal? A mente revelada usa histórias cativantes para ilustrar esses conceitos, sabe? Então, na leitura mais prazerosa e envolvente. Eu adoro as histórias que o estudo usa, uai. Elas trazem os conceitos para a vida real, sabe? Facilitando a compreensão e tornando tudo mais interessante. Exatamente. E por falar em memorável, a mente revelada aborda um tema que está sempre em debate, né? A influência da cultura versus a natureza humana na formação do nosso comportamento. É tipo um mergulho profundo na eterna questão. Somos produtos da nossa biologia ou da nossa cultura? Essa é uma questão que intriga a humanidade há séculos, né? E a mente revelada nos convida a refletir sobre essa complexa relação entre natureza e cultura, mostrando que não existe uma resposta simples. E o mais legal é que o estudo usa exemplos concretos para ilustrar essa discussão, mostrando como a cultura pode influenciar a forma como a gente, por exemplo, expressa nossas emoções, como a gente se relaciona com os outros e até mesmo como tomamos decisões. Verdade. O estudo mostra que, mesmo tendo uma base biológica para os nossos comportamentos, a cultura atua como um filtro, né? Moldando a forma como nos expressamos e interagimos com o mundo. E a mente revelada não se esquiva de temas polêmicos, como a influência da mídia social, por exemplo, no comportamento humano e na saúde mental. O estudo explora como as redes sociais podem ser ferramentas poderosas de conexão, mas também podem contribuir para a polarização, ansiedade e depressão. É importante a gente ter essa consciência crítica sobre o uso das redes sociais, né? A mente revelada nos convida a refletir sobre como a gente usa essas ferramentas, como elas impactam nossa saúde mental e como podemos usá-las de forma mais consciente. E por falar em equilíbrio, a mente revelada explora a importância de a gente encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É um tema que se tornou ainda mais relevante na era digital, né? Verdade. Com a tecnologia invadindo nosso espaço pessoal, fica cada vez mais difícil delimitar os limites entre trabalho e vida pessoal. A mente revelada nos ajuda a refletir sobre como encontrar esse equilíbrio, definindo limites e priorizando o que realmente importa. E a mente revelada também nos convida a refletir sobre a importância do autoconhecimento, né? E da busca por significado na vida. É um chamado para a gente olhar para dentro, né? Entender nossos valores, nossas motivações e o que realmente nos faz felizes e realizados. E por falar em felicidade, a mente revelada explora a complexa relação entre a busca pela felicidade e a aceitação do sofrimento. Essa é uma das reflexões mais profundas do estudo, né? A gente aprende que a felicidade não é um estado permanente e que a aceitação do sofrimento, como parte da vida, é fundamental para o nosso bem-estar. E a mente revelada vai além, explorando como a cultura influencia a nossa percepção da felicidade e do sofrimento. É fascinante como o estudo mostra que, enquanto algumas culturas valorizam a felicidade individual, outras enfatizam o bem-estar coletivo, né? E essa diferença de perspectiva impacta diretamente a forma como as pessoas buscam a felicidade e lidam com o sofrimento. Exatamente. A mente revelada nos convida a ampliar nossa visão sobre a felicidade, entendendo que ela pode se manifestar de diferentes formas em diferentes culturas. E essa abertura para o diferente é fundamental para a gente viver em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, né? A gente precisa aprender a respeitar as diferentes formas de buscar a felicidade e lidar com os desafios da vida. E por falar em desafios, a mente revelada não se esquiva de temas complexos como obediência à autoridade e polarização política. Esses temas são super relevantes, né? A gente vê como a obediência à autoridade pode levar a comportamentos questionáveis, como no famoso experimento de Milgram, e como a polarização política pode dividir a sociedade. E a mente revelada nos convida a refletir sobre esses temas, analisando os fatores que contribuem para esses comportamentos e buscando formas de promover o diálogo e a compreensão. É um chamado para a gente construir uma sociedade mais justa, né? Mais tolerante, mais humana. Com certeza. E a mente revelada também nos convida a refletir sobre a importância da resiliência emocional, ou seja, a capacidade de se adaptar e superar as adversidades da vida. A resiliência é fundamental, uai. A vida é cheia de desafios e a gente precisa desenvolver essa capacidade de se adaptar, de aprender com as experiências difíceis e de seguir em frente. Exatamente. E a mente revelada explora os fatores que contribuem para a resiliência, como o apoio social, autoestima, o otimismo. E o mais legal
é que o estudo mostra que a resiliência não é um dom inato, né? Mas uma habilidade que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Com certeza. E a mente revelada nos dá dicas práticas de como cultivar a resiliência, como praticar o autocuidado, fortalecer nossas conexões sociais, cultivar o otimismo. Esses são conselhos valiosos, ué. Afinal, a gente vive em um mundo cada vez mais desafiador e a resiliência se torna uma habilidade essencial para a gente enfrentar as adversidades. E a mente revelada vai além, explorando como a cultura influencia a forma como lidamos com o estresse, né, e as adversidades. É fascinante como o estudo mostra que algumas culturas valorizam a força e a independência, enquanto outras enfatizam a importância do apoio social e da colaboração. E essa diferença de perspectiva impacta diretamente a forma como as pessoas lidam com os desafios. Exatamente. E a mente revelada nos convida a refletir sobre como a gente lida com o estresse, né, com as adversidades, buscando formas de fortalecer nossa resiliência e construir uma rede de apoio social. Acho que essa é uma das mensagens mais importantes do estudo, né? A gente não precisa enfrentar os desafios da vida sozinho. Buscar apoio social, seja de amigos, familiares ou profissionais, é fundamental para a gente superar as dificuldades. E, por falar em construir uma vida mais feliz e resiliente, a mente revelada também nos convida a refletir sobre a importância da ética e da moralidade no comportamento humano. Ético e moralidade são temas complexos, né? Mas a mente revelada nos ajuda a entender esses conceitos. E o mais legal é que o estudo usa exemplos práticos para ilustrar essas teorias, como o famoso dilema do bonde. Esse dilema é um ótimo exemplo de como a ética e a moralidade nos desafiam a tomar decisões difíceis, né? E a mente revelada nos convida a refletir sobre nossos próprios valores, nossos princípios. E por falar em situações complexas, a mente revelada também explora a influência da economia e do comportamento nas nossas decisões financeiras e alimentares. É interessante como o estudo mostra que nossas decisões financeiras e alimentares são influenciadas não só por fatores racionais, mas também por emoções, né? Crenças e valores culturais. Com certeza. E a mente revelada usa exemplos reais para ilustrar isso, como o fenômeno das compras de pânico durante a pandemia. Esses exemplos nos ajudam a entender como a gente funciona, né? A gente percebe que não somos tão racionais quanto gostaríamos e que nossas emoções influenciam nossas decisões. E a mente revelada não se limita a descrever esses fenômenos. O estudo nos convida a refletir sobre como podemos tomar decisões mais conscientes. É um chamado para a gente assumir o controle das nossas vidas, né? A gente aprende que, ao tomar decisões mais conscientes, a gente pode construir uma vida mais feliz. E por falar em construir uma vida mais feliz, saudável e significativa, a mente revelada explora a importância da resiliência e do bem-estar no comportamento humano. A resiliência e o bem-estar são fundamentais. Why? A gente precisa desenvolver a capacidade de se adaptar às adversidades e cultivar uma vida plena de significado. E a mente revelada explora os fatores que contribuem para a resiliência e o bem-estar, como o apoio social, a autoestima, o otimismo, a gratidão. E o mais legal é que o estudo mostra que a gente pode cultivar esses fatores, né? A gente pode fortalecer nossas conexões sociais, praticar a gratidão. Esses conselhos são valiosos, Uai. Afinal, a gente vive em um mundo cada vez mais acelerado e estressante e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental para viver uma vida mais feliz. E a mente revelada vai além, explorando como a cultura influencia a nossa percepção da resiliência e do bem-estar. É fascinante como o estudo mostra que, enquanto algumas culturas valorizam a força e a independência, outras enfatizam a importância do apoio social. E essa diferença de perspectiva impacta a forma como as pessoas lidam com o estresse. Exatamente. E a mente revelada nos convida a refletir sobre como a gente lida com o estresse, né? Buscando formas de fortalecer nossa resiliência e construir uma rede de apoio social sólida. Acho que essa é uma das mensagens mais importantes do estudo, né? A gente não precisa enfrentar os desafios sozinho, buscar apoio social, seja de amigos, familiares ou profissionais. É fundamental para a gente superar as dificuldades. E por falar em construir uma vida mais feliz e resiliente, a mente revelada também nos convida a refletir sobre a importância da identidade, da diversidade e do autoconhecimento. Esses temas são essenciais, Uai. A gente precisa entender quem somos, de onde viemos, quais são nossos valores, nossas crenças, nossos sonhos, o que realmente nos faz felizes. E a mente revelada nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, né? Explorando a formação da nossa identidade, a influência da cultura. É um convite para a gente se conectar com a nossa essência, né? A gente aprende que a diversidade é uma riqueza e que cada um de nós tem algo único e especial para oferecer para o mundo. E a mente revelada vai além, explorando os desafios da busca pela identidade em um mundo cada vez mais globalizado. É verdade. A gente vive em um mundo com múltiplas influências e referências, o que pode dificultar a gente encontrar nosso próprio lugar e definir quem somos. Mas a mente revelada nos encoraja a abraçar essa diversidade, sabe? E construir uma identidade autêntica que reflita a nossa história, nossos valores. E por falar em sonhos,
A mente revelada também explora a importância da criatividade, da inovação e da adaptação do comportamento humano. Esses temas são essenciais, Uai. A gente vive em um mundo em constante transformação. A gente precisa desenvolver essa capacidade de se adaptar às mudanças, criar soluções, né? E a mente revelada explora os fatores que contribuem para a criatividade e a inovação, como a curiosidade, a flexibilidade, a persistência, a coragem de correr riscos. E o mais legal é que o estudo mostra que a gente pode cultivar essas habilidades, né? A gente pode estimular a nossa curiosidade, buscar novas experiências, desafiar nossos padrões de pensamento. Exatamente. A mente revelada nos dá dicas práticas de como estimular a criatividade e inovação, como fazer brainstorming, experimentar novas técnicas. Esses conselhos são valiosos, Uai. Afinal, a gente vive em um mundo cada vez mais competitivo. A criatividade e a inovação se tornam cada vez mais essenciais para o sucesso, né? E a mente revelada vai além, explorando como a cultura influencia a forma como expressamos nossa criatividade e como diferentes culturas valorizam diferentes tipos de inovação. É fascinante como o estudo mostra que a criatividade se manifesta de diferentes formas em diferentes culturas, né? Em algumas culturas, a criatividade está mais ligada à arte e à expressão individual, enquanto em outras está mais ligada à solução de problemas práticos. Exatamente. A mente revelada nos convida a ampliar nossa visão sobre a criatividade, entendendo que ela pode se manifestar de diferentes formas. E essa abertura para diferente, é fundamental para a gente viver em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, né? A gente precisa aprender a valorizar as diferentes formas de expressão criativa. E por falar em inspiração, a mente revelada também nos convida a refletir sobre a importância da tomada de decisão e da resolução de problemas no comportamento humano. Esses temas são essenciais, Uai. A gente toma decisões o tempo todo, desde as mais simples até as mais complexas. E a mente revelada explora os processos envolvidos na tomada de decisão e na resolução de problemas. É interessante como o estudo mostra que a gente não é tão racional quanto gosta de acreditar, né? Exatamente. E a mente revelada nos convida a refletir sobre como a gente toma decisões, buscando formas de tomar decisões mais conscientes. É um chamado para a gente ser mais consciente, né? A gente aprende que, ao tomar decisões mais conscientes, a gente pode construir uma vida mais alinhada com nossos valores. E por falar em sonhos, a mente revelada também explora a importância da busca por significado e propósito na vida. Esse tema é fundamental. A gente precisa encontrar um sentido para nossa existência, né? Algo que nos motive. E a mente revelada explora os diferentes caminhos que as pessoas encontram para dar sentido à vida, como a família, os amigos, o trabalho, a religião. É interessante como o estudo mostra que o significado e o propósito podem se manifestar de diferentes formas em diferentes culturas, né? Exatamente. A mente revelada nos convida a ampliar nossa visão sobre o significado e o propósito. E essa busca pelo significado e propósito, é uma jornada individual, né? A gente precisa se conectar com nossos valores, com nossos sonhos. E a mente revelada nos ajuda nesse processo, nos convidando a refletir. Eu acho que essa é uma das mensagens mais inspiradoras do estudo, né? A gente aprende que a vida é um presente e que a gente tem o poder de construir uma vida que seja significativa. E por falar em fazer a diferença no mundo, a mente revelada também explora a importância da comunicação, da empatia e dos relacionamentos na construção de uma sociedade mais justa. Esses temas são fundamentais, Uai. A gente precisa aprender a se comunicar de forma eficaz, cultivar a empatia. E a mente revelada nos dá dicas práticas de como fazer isso, como praticar a escuta ativa, cultivar a gratidão. Esses conselhos são valiosos, Uai. Afinal, a gente vive em um mundo cada vez mais polarizado e a gente precisa fortalecer os laços que nos unem. E a mente revelada vai além, explorando os desafios da comunicação em um mundo cada vez mais digital, né? E como a gente pode usar a tecnologia para construir pontes de diálogo ao invés de muros. É uma chamada para a gente usar a tecnologia de forma consciente, né? A gente precisa lembrar que por trás das telas existem pessoas reais com sentimentos, sonhos. Exatamente. E a mente revelada nos convida a usar a tecnologia para promover o diálogo, a empatia, construindo um mundo mais conectado, mais humano e mais feliz. E essa é uma mensagem que vale a pena espalhar, Uai. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor para construir um futuro mais justo e sustentável para todos. E por falar em futuro, a mente revelada também nos convida a refletir sobre os desafios e as oportunidades da era digital, explorando temas como inteligência artificial, automação. Esses temas são fascinantes, Uai. A gente vive em uma época de grandes avanços tecnológicos e a gente precisa entender como essas tecnologias vão impactar nossas vidas. E a mente revelada nos ajuda nesse processo. É um chamado para a gente ser protagonista da nossa história, né? A gente precisa entender que a tecnologia é uma ferramenta poderosa. Exatamente. E a mente revelada nos convida a usar a tecnologia a nosso favor, para construir um futuro mais próspero, mais justo e mais humano para todos. E essa é uma mensagem que vale a pena espalhar, Uai.
A gente precisa usar a tecnologia para ampliar nossas capacidades, para conectar pessoas, para resolver problemas. E por falar em construir um mundo melhor, a mente revelada também nos convida a refletir sobre a importância da educação, do aprendizado contínuo. Esses temas são essenciais, uai. A gente vive em um mundo em constante transformação e a gente precisa se preparar para os desafios do futuro. E a mente revelada nos dá dicas práticas de como fazer isso, como buscar novas experiências, desafiar nossos padrões de pensamento. Esses conselhos são valiosos, uai. Afinal, a gente nunca para de aprender e a gente precisa estar sempre se atualizando para acompanhar as mudanças do mundo. E a mente revelada vai além, explorando os desafios da educação em um mundo cada vez mais digital. É um chamado para a gente repensar a educação, né? A gente precisa criar um sistema educacional que seja mais flexível, mais inovador. Exatamente. E a mente revelada nos convida a ser protagonistas dessa transformação. E essa é uma missão que vale a pena abraçar, uai. A gente precisa garantir que todos tenham acesso à educação de qualidade. E por falar em futuro, a mente revelada também nos convida a refletir sobre a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente para a construção de um futuro mais justo. Esses temas são essenciais, uai. A gente precisa cuidar do nosso planeta. E a mente revelada explora os desafios da sustentabilidade em um mundo cada vez mais populoso, nos convidando a refletir sobre nossos hábitos de consumo, nossas escolhas alimentares. É um chamado para a gente mudar nossos hábitos, né? Exatamente. E a mente revelada nos dá dicas práticas de como fazer isso, como reduzir o consumo de água, energia, optar por produtos ecologicamente corretos. Esses conselhos são valiosos, uai. Afinal, a gente precisa agir agora para garantir um futuro mais sustentável para as futuras gerações. E a mente revelada vai além, explorando como a gente pode usar a tecnologia para promover a sustentabilidade. É um chamado para a gente usar a criatividade e a inovação para construir um futuro mais sustentável, né? Exatamente. E a mente revelada nos convida a ser protagonistas dessa transformação, buscando formas de usar a tecnologia para construir um futuro mais sustentável, mais justo e mais equilibrado para todos. E essa é uma missão que vale a pena abraçar, uai. A gente precisa garantir que as futuras gerações herdem um planeta saudável. E a mente revelada conclui sua jornada nos convidando a refletir sobre o futuro da humanidade e o papel da psicologia na construção de um futuro mais justo e sustentável para todos. É um convite para a gente ser protagonista do nosso futuro, né? Exatamente. E a mente revelada nos encoraja a usar o conhecimento, a criatividade, a empatia para construir um futuro mais justo, mais próspero e mais sustentável para todos. E essa é uma mensagem que vale a pena espalhar, uai. A gente precisa acreditar que um futuro melhor é possível. E a mente revelada nos deixa com uma pergunta provocativa. Como a gente pode usar o conhecimento sobre o comportamento humano para construir um futuro mais justo, mais próspero e mais sustentável para todos? Essa é uma pergunta que fica ecoando na mente, né? Com certeza. É. E a gente precisa agir, colocar em prática o que aprendemos, fazer a nossa parte para construir um futuro melhor para todos. E a mente revelada nos dá as ferramentas para fazer isso, né? A gente aprendeu sobre a importância da cultura, da comunicação, da empatia, da resiliência, da criatividade, da sustentabilidade. E agora a gente precisa usar esse conhecimento para fazer a diferença no mundo, né? Com certeza. A gente precisa agir, se engajar, colaborar, inovar, transformar, construir um futuro melhor para todos. E a mente revelada nos inspira a fazer isso, né? A gente aprendeu que a gente tem o poder de mudar o mundo e que juntos a gente pode construir um futuro mais justo, mais próspero e mais sustentável para todos. E essa é uma mensagem que vale a pena espalhar, uai. A gente precisa acreditar que um futuro melhor é possível e que a gente tem o poder de construí-lo juntos. E com essa mensagem inspiradora, a gente conclui nosso mergulho profundo em A Mente Revelada e esse Deep Dive. A gente espera que você tenha gostado dessa viagem pela mente humana, ué. Foi um prazer desvendar a mente revelada com você. E a gente agradece de coração por ter mergulhado com a gente nesse universo fascinante. Valeu por compartilhar suas reflexões, suas dúvidas, suas curiosidades. Cada mergulho é um aprendizado pra gente. E a conversa não termina por aqui, uai. Compartilha com a gente o que você achou desse mergulho, o que te inspirou, o que te fez pensar. A gente quer saber o que te tocou, o que te fez questionar. E o mais importante, coloque em prática o que você aprendeu. Use esse conhecimento para construir uma vida mais feliz, mais saudável, mais significativa, mais conectada com o mundo. Usa esse conhecimento para melhorar seus relacionamentos, para tomar decisões mais conscientes, para desenvolver sua criatividade, para fortalecer sua resiliência, para construir um futuro mais sustentável. A gente acredita em você, uai. A gente acredita no seu potencial, na sua capacidade de transformar a sua vida e o mundo ao seu redor. Então vai lá e arrasa. Use esse conhecimento para fazer o bem, para espalhar gentileza, para promover a paz, para construir pontes de diálogo e para fazer do mundo um lugar melhor para todo mundo. E a gente se encontra no próximo episódio com mais um tema fascinante para a gente desvendar juntos. Até lá. Tchau. Tchau.